Bom dia, meus amados irmãos. Eu hoje quero gravar esse vídeo. Na verdade, é uma tentativa de trazer a vocês aquilo que eu havia pedido no grupo, né, nessa semana, que todos estivessem presentes. Na quinta-feira passada foi celebração da Ceia do Senhor, e além disso eu traria uma palavra que com certeza fala da nossa vida, principalmente daqueles que são novos na fé. Há uma preocupação muito grande minha acerca do que passa na cabeça daqueles que disseram um dia ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É claro que na quinta-feira eu gastei mais de 1 hora e 20, não lembro exatamente o tempo, falando sobre esse tema, dada a necessidade, a urgência, né, de falarmos desse assunto. E, infelizmente, muitos não vieram, e eu gostaria de tentar resumir aqui, dada a importância desse assunto e de como muitos estão vivendo. E talvez, se você não tiver a oportunidade de ouvir agora, eu gostaria que você, em um outro momento, amanhã, por exemplo, nós não teremos o Cresça pela manhã, porque é dia de eleições, mas eu gostaria que você tirasse um tempo para ouvir essa palavra. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar rapidamente, tentando fazer um resumo daquilo que eu compartilhei com a igreja que esteve presente na celebração da ceia. O tema da palavra foi dentro ou fora do reino de Deus. Diz em Marcos 4, a partir do verso 9. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Os amados, a minha preocupação é em relação à maneira como nós estamos considerando ou não a palavra que nós temos recebido. Nós temos visto pessoas que recebem, o texto mostra isso, né? Abandonam, outros não crescem, estão dentro da igreja. E Jesus ele fica numa preocupação e fala sobre isso nesse tema, porque, como o texto inicial, lá no verso 1 do capítulo 4 diz, havia uma multidão atrás dele. Mas qual era a intenção dessa multidão? Eu creio ser essa o motivo pelo qual Jesus estava falando isso. Será que vale a pena ser apenas uma multidão? Será que o que estava no coração dessas pessoas era o que era correto? E Jesus diz o seguinte para esses discípulos quando eles perguntam, né? No verso de número 11, a parte final diz assim: mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Fora de quê? Fora do reino de Deus. Fora daqueles que são entendidos como salvos. E aí fica a minha preocupação: será que você que um dia que aceitou Jesus, levantou suas mãos, passou pelo batismo, de fato foi salvo ou está vivendo uma vida, né, de engano? É interessante que Jesus diz que aqueles que estão fora, diz o verso 11 e 12, que ele fala por parábolas, e o texto diz: para que ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. O que isso quer dizer? Há muita gente que anda atrás, há muita gente que se diz convertido, mas na verdade estão como o texto diz: veem, mas não percebem, ouvem, mas não entendem nada. Por isso estão perdidos, por isso estão fora do reino de Deus. Então esse texto aqui ele fala que muitos estão perdidos porque não aprendem a ouvir. E não há momento melhor como esse, principalmente de hoje, alguns detalhes que mostram atitudes quando nós estamos sendo colocados à prova. Muitas vezes nós tomamos atitudes e mostramos quem de fato nós somos. Eu gostaria de compartilhar. Esse texto fala de nós, fala da igreja do Senhor Jesus, daqueles que estavam ao redor, que não necessariamente fazem parte do reino de Deus. Ele fala de 4 tipos de pessoas e 4 formas de se receber a palavra. Então, o primeiro grupo que me preocupa muito, e muitos logo de início estão nesse grupo, são o tipo de pessoas que são como aqueles que estão à beira do caminho. O verso 4 diz que enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram essas sementes. No verso 15, quando Jesus explica para os discípulos, ele diz:
algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem, tira a palavra nelas semeada. Ou seja, Satanás tem liberdade. Essa é a afirmação que nós podemos tirar. Satanás tem liberdade, ou seja, o coração não foi entregue ao Senhor Jesus. Uma verdade que nós tiramos desse texto é que a batalha é espiritual. Há tantas pessoas se afastando de Deus, dando desculpas de família, dando desculpa de trabalho, dando desculpa de tempo, dando desculpa de problemas de outras pessoas, quando na verdade nós estamos numa batalha espiritual e esses aqui, nesse sentido, estão perdidos porque estão presos. A Bíblia diz que o diabo tira a palavra. Sabe o que isso quer dizer? O diabo tem acesso ao coração dessas pessoas. Seu coração ainda não foi entregue a Jesus. Jesus ainda não é Senhor da sua vida. O texto diz exatamente lá em Lucas que o diabo tira a palavra dos seus corações para que eles não creiam e não sejam salvos. Meu amado irmão, minha amada irmã, a desculpa que você usa para não servir ao Senhor não é problema, não é falta de dinheiro, é Satanás querendo roubar a tua salvação. É isso que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus Cristo nos diz. E sabe o que é pior? O diabo ele tem acesso a esses corações, ele tem liberdade à sua mente, ele tem liberdade ao seu coração, é ele que comanda a sua vida. Por isso ele diz que ele rouba a palavra que está no teu coração. E às vezes nós não levamos isso a sério. Nós achamos que por algum motivo justo, alguma justificativa, nós estamos deixando de servir ao Senhor e esquecemos dessa batalha espiritual. Eu queria te dar alguns detalhes sobre o que a Bíblia diz sobre o inferno. O inferno é real. E nós temos lutado, a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra demônios. São esses que estão querendo roubar a nossa salvação, destruir a nossa família, diminuir a nossa fé, quem sabe roubar a nossa fé como muitos têm roubado. Lá em Marcos capítulo 9, verso 43, Jesus diz assim: se a tua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Diz mais o verso 47, e se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Na parábola dos talentos, que fala, é uma representação do reino de Deus, daquilo que o Senhor faz conosco quando ele foi para o céu e nos deu algumas missões, e ele fala sobre a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, verso 29, diz: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Acerca do julgamento, do juízo final, ainda em Mateus 25, verso 45, agora ele diz: e ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. São dois caminhos. Ou nós estamos caminhando para a vida eterna, ou nós estamos caminhando para o fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. É isso que a palavra de Deus nos diz. Em Apocalipse, agora Jesus fala a João ali na ilha de Patmos, dizendo o seguinte: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançada a besta e o falso profeta. Notem, e eles serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. E ainda diz mais, no verso de número 12 diz: vi também os mortos grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, mesmo lugar onde lá em cima a Bíblia diz que a besta e o falso profeta foram lançados e seriam atormentados para sempre de dia e de noite. A Bíblia diz que o lago de fogo é a segunda morte, e se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Essa é a luta que nós estamos tendo. Eu gostaria de dizer a você que é novo convertido,
que já aprendeu acerca do céu, acerca do inferno, acerca da vida eterna, que o diabo tem tentado roubar a tua fé. O diabo tem tentado tirar você da comunhão para que você perca a salvação, colocando coisas aparentemente boas para que você abandone o Senhor. Mas essa semente foi uma que, logo de cara, a pessoa recebe, porém Satanás ainda tem acesso. Então eu quero dizer para você primeiro, entregue a sua vida ao Senhor, porque se a sua vida não pertencer ao Senhor, o diabo ele tem livre acesso à sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor. Outro tipo de pessoas que recebem a palavra são as pessoas que Jesus diz que são aqueles como a semente que foi lançada num terreno pedregoso. Diz que ela caiu ali no terreno pedregoso, no verso 5, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. No verso 16, Jesus explica essa parte da parábola, dizendo: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Sabe qual era o problema desse campo aqui? Não era o sol. A Bíblia diz que o sol saiu e queimou. Mas o problema não era o sol. Por que o sol queimou? Afinal de contas, as plantas precisam do sol. A Bíblia diz que elas foram queimadas porque não havia terra suficiente. Não havia raiz em si. Não havia lugar para crescimento das suas raízes. Eles ouviram, receberam a palavra, diz a palavra, com alegria. Quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós passamos pelo encontro com Deus? Quantos de nós recebemos milagres na nossa vida? Quantos de nós passamos por tantas coisas no início da nossa vida cristã? Recebemos com alegria. A palavra nos traz paz. A palavra nos traz segurança. Sabe? Ela traz esperança. Ela transforma a nossa vida. E muitos passam por esse momento, mas infelizmente logo abandonam. Por quê? Não é porque eu tenho trabalhado muito, porque a minha família não tem permitido, porque os problemas... Não, querido, deixa eu dizer para você. A Bíblia diz que essas pessoas não têm raiz. Por isso permanecem pouco tempo. O problema não é o sol. O sol, eu entendo com algo que mesmo que venha como adversidades em determinados momentos, ela vem para provar a nossa fé. E se nós temos raiz, nós permanecemos firmes. Tenho dito a alguns que eu tenho algumas plantas em casa, da mesma planta, uma plantada no chão, outra plantada no vaso. Num dia de sol, o mesmo sol que bate em uma, também bate em outra. O mesmo sol, quando bate na planta que está no vaso, no final do dia, eu chego em casa, as plantas estão murchas. E eu olho para aquela que está plantada na terra, ela pegou a mesma quantidade de sol, o mesmo tempo, no mesmo dia, mas elas estão vivas, porque elas estão no chão, elas estão com raízes, elas estão buscando alimento necessário para continuar vivas como elas estão. Paulo diz assim em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a palavra de Paulo à igreja de Roma. Sabe o que isso quer dizer? Problemas atingem a todos, aos que estão empregados, aos desempregados. A diferença na nossa vida é se nós estamos aprofundados na palavra de Deus. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos, respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu amado, não caia nessa história de que problemas, de que falta de trabalho, de que falta de dinheiro, de dificuldades em casa são os motivos pelos quais você está saindo da casa do Senhor. Que você tem abandonado a fé, que você tem desistido da vida cristã. Como essas pessoas, muitos estão abandonando a casa do Senhor, porque passaram por uma alegria momentânea. Começaram a provar, e eu lhes disse no encontro com Deus, que seria o início da vida cristã, que muita coisa viria para roubar a nossa fé. E nessa hora a gente esquece. Coisas estão acontecendo ao nosso redor e pessoas estão abandonando ao Senhor. E Jesus disse que nós falhamos porque não conhecemos o poder de Deus, nós não conhecemos a palavra do Senhor. Jesus disse o seguinte em João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará.
Isso está falando para os judeus que se converteram, que mudaram as suas vidas, de modo geral. Quando nós conhecemos a palavra, é ela que nos garante a certeza da vitória. Agora, por não termos raiz, o texto diz que as tribulações por causa da palavra vêm, e eles logo abandonam a casa do Senhor. Então o problema aqui não é meramente o sol, não é meramente a adversidade, mas é a falta de certeza, da convicção, de conhecer a palavra de Deus. E por não conhecermos a palavra de Deus, nós fraquejamos. Problemas e lutas todos nós teremos. Todos nós passaremos por adversidade. Mas Jesus diz em certo momento, vocês precisam ter bom ânimo. Vocês precisam entender que assim como eu venci, vocês também vencerão as adversidades, vencerão os problemas que vêm sobre vocês. A Bíblia dá certeza para aquele que serve ao Senhor, lá em Salmo 34, 17, quando o salmista diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Tribulações passamos, mas a Bíblia diz que os justos clamam, e quando o justo clama, o Senhor responde. Nós precisamos ter essa vida de entrega ao Senhor, sabe? De não permitir que os problemas venham comandar a nossa vida. Salmo 133, verso 1 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O verso 3 diz: é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O diabo sabe que na comunhão o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. E por isso ele coloca adversidades, para que você abandone a fé, para que você esteja fraco a cada dia, se torne um doente espiritual, um doente emocional, e não tenha alimento para se levantar, não tenha como sair do seu problema. É isso que a palavra nos diz. E ele ainda diz mais em 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não está no pecado. Aquele que nasce de Deus o protege. O maligno não o atinge. Eu quero citar a versão da Bíblia Viva que talvez seja mais explicado para você. Diz assim: ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda-o com segurança, e o diabo não pode pôr as mãos nele. Satanás tem colocado problemas e nós temos valorizado os problemas, as adversidades por causa da nossa fé. Que quando aceitamos a Jesus, os problemas vêm. Os problemas vêm para provar a nossa fé. E muitas vezes o inimigo coloca essas coisas na nossa vida para que provemos a nossa fé. E agora, como é que nós temos passado por elas? Aprovados ou não? Então, meu amado, se você quiser vencer a luta, empenhe-se em conhecer a Deus. Empenhe-se na escola de líderes, no CCM, em ouvir a palavra de Deus, num culto de doutrina como de quinta-feira, participar da celebração da ceia, da comunhão, onde a Bíblia diz que Deus ordena a bênção da vida para sempre. Paulo, quando fala sobre a ceia, diz muito bem: o homem precisa examinar a si mesmo, porque muitos que não fazem isso não conseguem entender, discernir o corpo de Cristo. Nós, como membros desse corpo, muitos estão doentes, muitos estão morrendo, muitos já se foram, já partiram. Nós precisamos entender a necessidade de entender como nós estamos, nos unir ao corpo, criar raízes, aprender da palavra, para que passemos por esses problemas e sejamos vencedores no nome de Jesus. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Cresça, porque são essas coisas que nos farão permanecer firmes na presença de Deus. Amém? Então não seja um terreno pedregoso. Não seja um lugar onde a palavra de Deus não tenha como crescer na sua vida. Há uma tentação muito grande de pessoas, quando abraçam a fé, depois de terem provado aquilo que Deus fez, abandonar e achar que já foi o suficiente. E aí já não crescem mais. No primeiro problema, na primeira adversidade, se justificam pelos problemas e abandonam o Senhor. E sabe o que isso significa? Morte eterna. O tema é dentro ou fora do reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Não é simplesmente deixar de pertencer a uma igreja. É deixar de ter a salvação em Cristo Jesus para passar uma eternidade no inferno, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Quem tem um coração pedregoso está fora do reino de Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida. Amém? Terceiro lugar, outra pessoa, ou tipo de pessoas que recebem a palavra de Deus, diz a palavra, que são pessoas como um terreno
cheio de espinhos. O que a Bíblia diz acerca disso? Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, e que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Aí a explicação no verso 18 diz: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando as preocupações da vida chegam, o engano das riquezas, o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Isso aí ele quer dizer daqueles que permanecem na igreja, não no reino. Estão fora do reino de Deus. Eles estão no grupo de pessoas. Estão debaixo, quem sabe, de um templo, de um teto que se chama igreja, quando na verdade a igreja somos nós, né? A Bíblia diz que eles ouvem, eles crescem até determinado momento. Mas a Bíblia diz que eles são sufocados pelas preocupações da vida, o engano das riquezas, o anseio pelas coisas. E sabe qual é o propósito desse sufocamento, já que a pessoa não desistiu? É que a palavra seja sufocada, que torne você infrutífero. A Bíblia sabe, o Senhor sabe de quantas pessoas estão necessitadas. Você recebeu a salvação através da instrumentalidade de uma pessoa que um dia recebeu a semente, deixou a semente crescer no seu coração, e essa semente germinou, cresceu, frutificou e alcançou a sua vida. Quando você abandona a fé por causa das coisas dessa vida, o que Satanás está fazendo é com que você se torne infrutífero, para que esse mundo morra sem Deus e sem salvação. Sufoca a palavra, ela está dentro de você, mas ela não tem como crescer, ela não tem como frutificar. O propósito da semente na nossa vida é para que ela cresça, é para que ela frutifique. Esse é o propósito, que a palavra corra em nossas vidas, que alcance muitas vidas. Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, 3 o seguinte: isto é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, amados, desistir, sabe, ou não continuar, ou deixar de ser infrutífero, não é simplesmente deixar de fazer porque queremos, é porque as coisas desse mundo têm sufocado, o nosso foco tem mudado, os enganos das coisas deste mundo têm entrado no nosso coração, não temos tempo para Deus, ignoramos a palavra de Deus que dizemos que um dia entrou no nosso coração. Mateus 6,33, Jesus Cristo diz bem claro: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dar uma desculpa de trabalho, de que tem que gastar tempo para sustentar a família, é burlar a palavra de Deus. E nós entendemos, a palavra de Deus diz: precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Muitos estão perdendo a sua vida, perdendo a sua fé, perdendo a sua família, acreditando nas suas próprias forças, abandonando o Senhor, não permitindo que Ele seja o Senhor da sua vida, não obedecendo a palavra. A semente que foi plantada, ela precisa semear e crescer no teu coração, frutificar, para que aquilo que Deus tem se cumpra na sua vida. Sabe qual é a diferença, amados, entre a semente anterior, que foi lançada nas pedras, que não tinha raiz, e agora essa que foi lançada entre espinhos? Diz a palavra que a que foi lançada nas pedras morreram. Essas permitem, elas continuam, porém sem dar fruto. A que foi lançada nas pedras, ela não tem raiz, não tem espaço, mas ela tem sol. A segunda, que foram semeadas entre espinhos, ela tem raiz, mas ela não tem sol. Sabe o que isso quer dizer? Ela não aguenta passar por adversidades. Quando a adversidade vem, ela troca, ela quer uma vida light. Ela não aceita viver pelas raízes que ela alcançou, pelo conhecimento que ela recebeu. Ela troca o conhecimento de Deus pelo conhecimento deste mundo. Meus amados, nós fomos semeados para frutificar. Jesus diz assim em João 15, verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, e esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Agora olha só, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Não permanecer, abandonar, não frutifica, é jogado fora e seca. E Jesus disse no verso posterior que
Deus, o meu Pai, é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. E ele diz mais: vocês não me escolheram, eu escolhi a vocês para irem, darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Então são duas coisas. A primeira, quando não dá fruto, ele corta, ele poda e lança no fogo. Sinônimo de inferno. Está perdendo a vida eterna, está abandonando a vida cristã, está abrindo mão da fé que um dia disse ter recebido para viver uma eternidade no inferno. Consequentemente, aquele que não é levado pelos problemas, as adversidades, o engano dessa vida, diz a palavra do Senhor que ela permanece, ela dá fruto. E sabe qual é o propósito? Diz o texto: a fim de que tudo o que pedirem em meu nome, o meu Pai lhes conceda. Por que não seguir a direção do Senhor Jesus? Por que acreditar na nossa própria força? Olha a vida que nós estamos vivendo. Olha o sacrifício que nós estamos fazendo, muitas vezes desnecessário, porque queremos trocar a certeza da palavra de Deus pelas nossas forças ou as nossas próprias habilidades. Pessoas não crescem, não frutificam, porque já receberam o suficiente. Sabe, porque infelizmente abandonaram a fé, não se preocupam mais em frutificar. São egoístas, se preocupam com a sua própria vida. Será que Deus perdeu tempo com essas pessoas? Pois elas não dão mais fruto. Elas cresceram até um certo momento, mas não crescem mais. Foram abafadas pelas coisas dessa vida. E nós fomos semeados para que houvesse crescimento, mas que outras pessoas também alcançassem a salvação em Cristo Jesus. Quando o diabo consegue fazer isso, ele destrói você. Ele destrói todos aqueles a quem você deveria semear a palavra de Deus para que elas fossem salvas. Então, essa é a obra do diabo. Jesus diz isso lá em João capítulo 10, verso de número 10. O ladrão vem para roubar, vem para matar e vem para destruir. Essa é a obra dele. Então, desculpe, meu amado. Repense nas suas desculpas. Repense nos seus problemas. Porque não permanecer firme. Na verdade, o inimigo tem conseguido roubar a tua fé. Ele tem tentado roubar aquilo que você alcançou, a graça que alcançou o teu coração. Você tem abandonado a fé, tem abandonado a comunhão. Só que a Bíblia diz que nesse mesmo texto, Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida em abundância não é meramente ter tudo, mas é para que também essa vida corra, para que outras pessoas recebam essa mesma palavra, que ela cresça em nós, a fim de que o mundo seja salvo. Amém? Jesus veio para dar vida abundante, mas no sentido também de alcançar um número enorme de pessoas. Olha o que Jesus diz em João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Deus, o agricultor, plantou a Jesus nesse lugar, como uma videira. E diz no verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vós, ou vocês, já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. O objetivo é frutificar. Sabe o que nos dá a garantia da frutificação? É a convicção da palavra de Deus. É a certeza da vida eterna. É saber o plano de Deus para a nossa vida. De outra forma, nós acreditamos que não frutificar é sinônimo de perdição. Sabe, quem tem um coração espinhoso está fora do reino de Deus, pois eles não entendem. É isso que Jesus disse no início da parábola. Eles ouvem, mas eles não conseguem compreender. Ou seja, a semente não está cumprindo o propósito para o qual foi semeado. Então, quem vive dessa forma, infelizmente, estão fora do reino de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Então, até agora nós vimos: abandona porque o diabo tem liberdade. O coração não pertence ao Senhor Jesus. Você precisa entregar o seu coração a Jesus. Segundo, o outro abandona porque não tem raiz. As tribulações vêm e dirigem a sua vida porque não conhece a palavra de Deus. Não tem profundidade. Então, meu amado, coma da palavra de Deus. Viva na comunhão. Sabe? Entregue a sua vida a uma vida de aprendizado da palavra de Deus. Aprenda com aqueles que Deus colocou na sua vida para ser a sua família espiritual, seus líderes espirituais. Por isso você desiste, está fraco na fé,
porque não conhece a palavra de Deus. Terceiro, o outro é infrutífero, porque ele é sufocado pelos desejos enganosos. Está vivendo na igreja, mas os seus olhares estão no mundo. Eles estão desejando as coisas deste mundo. E aí ele não frutifica mais. Quantas igrejas estão trocando os valores? Temos visto tantas igrejas abandonando a fé em Cristo Jesus. Crentes acreditando nas boas obras, esquecendo de pregar a salvação. O evangelho é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quantas igrejas estão deixando de pregar isso, pregando uma boa vida, trabalhos sociais que são necessários na nossa vida, mas não são coisas principais. Não é a nossa mensagem. Amar, a Bíblia diz que Jesus Cristo nos ensina a amar o outro, mas amar como Cristo amou. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. E aqui está o exemplo daquele que está dentro do reino de Deus. É o último exemplo de pessoas que recebem a palavra de Deus. E Jesus diz que são aqueles que têm um coração bom, aqueles que têm um coração frutífero. Diz assim, Marcos 4:8, outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Verso 20, ele explica como é essa semente última. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esses ouvem a palavra, eles praticam a palavra. Os outros ouvem a palavra, mas a Bíblia diz que eles abandonam. Eles têm liberdade no coração para que Satanás entre e tire essa palavra. Outros ouvem a palavra, continuam no templo, no grupo, mas não fazem parte, estão fora do reino de Deus, porque a semente não cumpre o seu propósito de direcionar outros. Há muita gente que está na igreja, que se diz convertida, mas provam que não se converteram quando continuam a julgar a palavra de Deus. Eles não querem ser direcionados pela palavra de Deus, mas eles querem julgar a palavra de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo fala acerca disso na sua carta? 1 Pedro capítulo 2, verso 2 diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que já provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus por meio de Deus. Então, Pedro ele fala de algumas coisas essenciais que precisamos entender como crianças recém-nascidas. Sabe, precisamos de um alimento, precisamos lutar por esse alimento. E ele diz mais aqui, o leite espiritual, para que nós possamos crescer. E sabe mais, ele diz, crescemos à medida que nos aproximamos dele. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. Aquilo que é rejeitado pelos homens, rejeitado pelo mundo, mas precioso para Deus. E ele diz, nós, dessa forma, conforme nos aproximamos da palavra, nos aproximamos de Deus, nós estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Esse é o propósito de ser igreja. Edificar uma casa espiritual, sermos sacerdotes do Senhor, é ser representante de Deus nesse mundo, apresentar o mundo, o homem a Deus. Esse era o papel do sacerdote. O que nós estamos apresentando para esse mundo? Que as nossas igrejas estão apresentando? Trabalhos sociais, o marxismo, o comunismo. Em nome de Jesus, sejamos a igreja do Senhor, nos aproximemos de Deus, anunciemos o evangelho, mudemos a nossa vida pela palavra de Deus e sejamos esse sacerdócio santo. Quando nós aceitamos ao Senhor, a Bíblia, ela diz em diversos textos que nós nascemos de novo. E assim como nascemos de novo, nós precisamos viver essa nova vida que Ele nos concedeu. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida.
Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Vivermos uma nova vida. A vida de Deus em mim precisa se manifestar. E quando nascemos, temos uma igreja. Paulo fala sobre a necessidade de vivermos como igreja, vivermos debaixo de direção. E diz que o propósito é não sermos levados como crianças de um lado para o outro. Quantos estão aí vivendo de um lado para o outro porque não vivem mais debaixo de direção? Não têm obediência à palavra de Deus? Não querem mais viver debaixo de uma orientação espiritual? Esse não. A Bíblia diz que esse coração, essa boa terra, ouviu e aceitou, porque cumpriu o seu propósito. O texto diz que eles aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Colheita ilimitada, um crescimento a cada dia. Nós somos escolhidos para isso, amados. Para uma vez fundamentados na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus, enraizados na palavra de Deus, possamos praticar aquilo que o Senhor nos ordena. Aqueles que hoje estão necessitando tanto de salvação. Sabe, eu consigo entender que a palavra de Deus nos diz que quem não pratica o bem, pratica o mal. Deixar de fazer aquilo que devemos fazer como bem é pecado, a palavra de Deus nos diz. Olha o que diz Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Certa vez Jesus Cristo estava falando com uma samaritana, seus discípulos foram comprar alimento, estavam preocupados com o que comer, e quando chegam eles estão preocupados se Jesus comeu ou não, e ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele acabou de falar a uma mulher da salvação, da transformação da vida. Qual é a mensagem que nós, como igreja, estamos levando a este mundo? E sabe o que é pior? Que quando não fazemos a vontade de Deus, ele diz assim, no verso 22, alguns ainda acham que terão como se justificar diante de Deus por algumas coisas, como por exemplo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, todos os que praticam o mal. Ora, como pode um povo que profetizava em nome do Senhor Jesus, que expulsava demônios, será que há algo errado nisso? Mas o errado é fazer aquilo que não é vontade de Deus. Errado é fazer aquilo que julgamos certo, mas sem a direção de Deus para a nossa vida. Errado é não ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. É não viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Não importa se outra coisa é certa, a verdade é uma só, o caminho é um só. E muitas vezes nós estamos tentando trocar a obediência a Deus por aquilo que julgamos ser correto. E a maior marca de quem nasceu de novo é o amor ao próximo. Talvez você possa julgar o amor de diversas formas, mas Jesus diz, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, ou do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Estávamos perdidos, mas Jesus veio, sofreu no meu e no seu lugar, deu a vida por mim e por você, para que nós não nos perdêssemos, para que nós não morrêssemos, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então o amor verdadeiro, ele transmite aquilo que recebeu. Pedro diz na sua carta que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Tudo isso que nós achamos maravilhoso repetir. Mas o propósito diz para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel. Mostrar ao mundo que o Senhor tira-nos das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o maior amor que nós podemos prestar às pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz em outros textos que esse coração que recebeu essa palavra teve um coração bom e generoso, ou seja, olhou para fora de si. Aquilo não serviu somente para ele, mas salvar também aqueles que estão ao seu redor. Meu amado, fazer parte do reino de Deus, ou faz parte, aquele que consegue entender o propósito de semeadura e que entende que a semeadura precisa continuar. Aquele que nasceu de Deus e que vive para Deus.
Aquele que recebeu a semente, mas ela germina, ela cresce e frutifica. Esses são os que estão dentro do reino de Deus, que conseguem ouvir, mas entendem a necessidade de dar continuidade à obra do Senhor. Quem está dentro do reino é aquele que recebe a palavra com alegria, que não tem, sabe, peso, não sentem como peso servir ao Senhor, mas porque assim como a sua vida foi salva, resgatada do inferno, do domínio de Satanás, mas foi transportado para o reino de Jesus, para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos desgarrados como ovelhas, nós estávamos perdidos, caminhando para o inferno. João, quando olha para o mundo, diz: esse mundo jaz no maligno. Nós andávamos conforme este mundo, hoje não mais, amados. Precisamos viver na luz do Senhor. Então deixa eu concluir: que tipo de coração é o teu? Em que Satanás, quem sabe, tem liberdade de roubar a semente, tem acesso. Então entregue a sua vida ao Senhor. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Não permita mais que o inimigo tenha liberdade de acessar o teu coração. Entregue completamente a sua vida ao Senhor. Será que você é aquele como que abandona por causa dos problemas, por causa da fé? Isso não é justificativo. A Bíblia diz que esses abandonam, esses morrem, estão fora do reino de Deus. Os problemas vêm muitas vezes para provar a nossa fé. O terceiro diz que foi aquele que foi lançado no meio dos espinhos, que estão entre nós, mas não crescem. Que você cresça, que você se aprofunde, que você não dê vazão às coisas deste mundo, sabe, que tem ocupado a nossa mente, que tirado o nosso foco, dizendo que somos cristãos, mas os nossos olhos estão nas coisas deste mundo. Decida servir ao Senhor, decida fazer a vontade de Deus, porque aquele que tem um coração bom, aprendeu a ouvir, entender a palavra e frutificar, esses são aqueles que estão dentro do reino de Deus, que entendem a necessidade que a semente, quando entra no coração, ela precisa germinar, crescer e frutificar para a glória do Senhor Jesus. Mas para isso você precisa conhecer a palavra. Para isso você precisa parar de dar as suas desculpas, de não andar na comunhão. Parar de dar desculpas, de não vir à igreja, não aprender a palavra de Deus. Meu amado, não foi por causa de uma doença, não foi por causa de um problema. Mas foi porque nós estamos numa luta, numa batalha espiritual. E tudo que o inimigo puder fazer para roubar a sua fé, ele fará, para que você não alcance a vida eterna em Cristo Jesus. Não permita que Satanás pare a sua vida. Nós não somos um grupo de pessoas vivendo por outro motivo, senão vivermos para Deus. Nós não temos outro propósito maior do que senão alcançar a vida eterna nos céus, que Jesus Cristo tem preparado para nós. Mas nós temos uma missão de evangelizar essa nação. E para evangelizar essa nação, nós precisamos ter o evangelho dentro de nós. A nossa vida precisa pertencer ao Senhor. Não brinque com Deus. Não brinque com a palavra, porque é essa palavra que te salva. Mas se você não aceita essa palavra, ela mesmo te condenará no último dia. É o que a palavra de Deus nos diz. Tente entregar a sua vida ao Senhor. Decida entregar a sua vida ao Senhor. Faça o que Pedro diz lá no capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Sabe, todos nós temos dificuldades, mas olha o que ele diz. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Eu tenho visto pessoas desistirem por coisas tão banais, tão fúteis, tão pequenas, tão mesquinhas, que não são suficientes para justificar o nosso abandono, mas são suficientes para roubar a nossa fé. São suficientes para que Satanás tenha liberdade na nossa vida, tenha acesso ao nosso coração
tem acesso à nossa família em roubo de nós a nossa salvação. Entregue a sua vida ao Senhor, mas seja dele. Que a tua vida glorifique ao Senhor, dando frutos, porque essa é a forma de nós glorificarmos ao Senhor. Não permita que a sua salvação seja vendida, trocada por qualquer coisa. Analise a sua vida. Vem para a comunhão. Estude a palavra de Deus. Se aprofunde nela. E eu quero dizer que talvez você passe os mesmos problemas. E talvez problemas maiores ainda. Mas você permanecerá firme. Porque essa é a promessa da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. E seja um daqueles que há de estar dentro do reino de Deus e não fora dele. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.